Olá, pessoal, alunos e alunas, Teacher Mark, com vocês aqui para a aula 9. Aula 9. Hoje nós vamos falar sobre comparações. A regra geral aqui eu coloquei, pessoal, as a general rule, quer dizer, como uma regra geral, as a general rule, de forma geral. O que a gente faz de forma geral? De forma geral, as a general rule, nós acrescentamos, we add ER, o ER, no final das palavras de uma sílaba, palavras bem curtas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, palavras de uma sílaba, até duas em alguns casos, a gente coloca R para expressar comparação. Por exemplo, big é grande, não é? Big. Eu moro numa cidade grande, I live in a big city. I live in a big city, ou I live in a big city. Eu moro num apartamento grande, I live in a big flat. I live in a big flat or big apartment. I live in a big apartment. Mas se eu quero falar, o seu apartamento é maior que o meu, ou um apartamento é maior do que o outro, se maior do que bigger. O que eu fiz? Acrescentei só o R aqui, ó, depois da palavra big. Se ele é bigger, or more expensive, é mais do que alguém. Se ele é bigger, more expensive, more beautiful, or colder, or warmer, ele é do que alguma coisa ou alguém. Por isso que tem esse than. Sempre que tem a comparação, tem than, mais do que alguém ou alguma coisa. Então, bigger than, maior do que. Que frase genial. A bus is bigger than a car. A bus is bigger than a car. Estou dizendo que um ônibus porque é, né? A bus is bigger than, ó, maior do que. Estou comparando o ônibus com o carro. Então, tem duas partes aí, dois polos. Bigger than a car. Small, pequeno, né? A palavra tem uma sílaba. Small. Small. Vale a regra. Smaller, olha o que eu fiz. Coloquei o R depois do small, do adjetivo. Smaller than, menor do que. Exemplo. My apartment is smaller than my sister's. Meu apartamento é menor do que o da minha irmã. My sister's. Eu não preciso repetir a palavra apartment. Só coloquei my sister's com apóstrofe S, tá? Então fica subentendido que é o apartment da frase anterior. So my apartment is smaller than. Se ele é menor do que alguém, do que algum outro imóvel. Smaller than. Easy, fácil, mais fácil do que. Yeah, English is easier than in Portuguese. E é mesmo, inglês é muito mais fácil do que português. English is easier than Portuguese. English is easier than Portuguese. Fácil, ó, easy ficou easier. Então, de maneira geral, ou de forma geral, como regra geral, vejam, as a general rule, we add ER, at the end of one syllable, às vezes two syllable words. Sempre tem exceções, exceptions, good, bom, né? Melhor do que bom seria melhor, não é gooder, é better ou better. Better ou better, melhor do que. Morar na praia é melhor do que na cidade, pelo menos eu acho. Living on the coast, or living on the beach is better than, melhor do que, ou is better ou better. Tem vários sotaques ao gosto. Better than living in a big city, or living in the city. Bad, mesma coisa aqui, ó, ruim. Se eu quero falar pior do que, eu não falo better. Se bem que na gíria o pessoal fala better than. Parece que é melhor, mas é better. Mas o raiz mesmo, correto, é worse than. Tá? É um comparativo irregular. Tá? Irregular comparative. Bad, pior do que, worse than. Então, pensa duas situações ruins, entendeu? Ficar doente é pior do que ficar desempregado, pelo menos eu acho. Getting sick is worse than being unemployed. Being unemployed, ficar desempregado. Se ficar desempregado, você tem saúde, correr atrás do trabalho e consegue. Mas aí, getting sick, né, ficar doente, esse get é ficar de transição de um estado para outro, saudável para doente. Getting sick is worse than, pior do que, worse than being unemployed, que estar ou ser desempregado. E far, que é longe,
Engraçado, o contrário de far é close, que é próximo, né? Closer than. Segue a regra, só acrescentar um R, porque close termina com E. Então não precisa colocar R não, coloca só R. Closer than. Mas mais longe é irregular. Farther than. Farther than. Eu estou aqui em Santos. Belém do Pará é mais longe do que São Paulo. So Belém do Pará is farther from my house than é worse, no better. E farther, no farther. Exceções. Para palavras de duas sílabas ou mais, ou duas sílabas no geral para frente, a gente coloca more antes do adjetivo e mantém o than, mais do que. Se é mais do que. More difficult than, mais difícil do que. More difficult than, eu vou comparar dois. Mandarin and English, em termos de dificuldade para aprender. Mandarin, isso é muito mais difícil, way more. Esse way, que quer dizer jeito, forma, maneira, o caminho aqui está como um intensifier, intensificador. Mas é muito mais, podia falar a lot more difficult, way more difficult than English. So I'm comparing Mandarin and English. Mandarin is way more difficult than English, more difficult. Por que não é difficulter? Porque é uma palavra longa, difficult, 3 sílabas, já tem 2 ou mais. Então, coloco more antes do adjetivo, more, difficult, than, e mantenho do que. Expensive significa caro, custoso. Mesma coisa, expensive, são 3 sílabas. More expensive, mais caro. More expensive than. Se é mais caro, é mais do que. Um carro mais caro que o outro. A Ferrari is more expensive than a Fiat. Morar na cidade, live in the city, is more expensive. Se é mais caro do que. Eu estou comparando live in the city, live in the country. Live in the city or live in the city is more expensive than live in the country. Mais caro do que. Interesting, interessante, você pode ver interesting ou interesting. Acho que o americano fala interesting, inglês europeu. Mais interessante do que, more interesting than. Se eu comparo 2 atividades, 2 filmes ou 2 temas, para mim, pelo menos, surfing is more interesting or more interesting than, mais interessante do que videogames. O que vocês acham? Mais legal pegar onda ou jogar videogame? Nunca fui muito de jogar videogame. So surfing is more interesting or more interesting than video games. Vale a ressalva, more. A palavra tem 3 sílabas. Than, se ele é mais alguma coisa ali, ou é do que, alguém alguma coisa, mais do que. Vejamos aqui alguns exemplos em contexto, comparing places, things and people. Comparando aí pessoas, lugares e coisas. Things. Esse G não pronuncia. Things, que nem magro, pronuncia igual things. Places, lugares, locais and people. Né? Person, uma só. One person, 2 or more people. Muito bem, então, adjetivos de uma sílaba e 2 sílabas que terminam com Y. Quando eu falo de uma sílaba, todos têm um R depois, menos aqueles 3 casos, tá? Que é good, bad e far. São 3 exceções. Mas, no geral, se a palavra tem uma sílaba, para fazer o comparativo, é o ER. Se ela já termina em E, coloca só o R depois. Muito bem, agora palavras de 2 sílabas, 2 é um caso especial. Tirando aquelas 3 exceções, big, small and far, são 3 exceções, todos os outros de uma sílaba, só coloca o ER depois da palavra. Old, older, small, smaller. Big, bigger, easy, easier, hot, hotter, ou hotter, cold, colder, acho que eu já falei. Then, e o then sempre. Fast, faster than. I'm comparing 2 cars in terms of speed. A Ferrari is faster than a BMW. Hoje está mais frio que ontem. Today is colder than. Mais frio do que? Estou comparando today and yesterday. Today is colder than. A única aqui que termina com Y é busy, tá? Então, tiro o Y, coloco um I.
e acrescento R normalmente, segue a mesma regra. Agora aqui, ó, two or more syllable words, tá? Palavras mais longas no geral, two or more syllable words, não tem que pensar, coloca more antes. Mais perigoso do que? More dangerous that. More dangerous that. Being a fireman, ser um bombeiro, being a fireman is more dangerous than being a teacher. Claro, depende de se trabalhar, lógico, mas being a fireman is more dangerous than being a teacher. Comfortable, mais confortável. Traveling by car is more comfortable than, mais confortável do que, more comfortable than traveling on horseback. Horseback. Beautiful. Sunny days, dias ensolarados. Eu acho, eu penso, I think. I think a gente usa para expressar opinião. O que eu acho, o que eu penso a respeito de alguma coisa ou de alguém. I think sunny days são mais bonitos, are more beautiful than, são mais bonitos do que alguém, alguma coisa. I think sunny days are more beautiful than, or more beautiful than rainy days. Rainy days. Interessante, ouvimos uma frase aqui, more interesting or more interesting. I find é o encontro. Imagina eu estou procurando alguma coisa e encontrei. Eu quero encontrar, find. Mas I find também utilizamos para expressar uma opinião. Eu acho, tá? Eu encontro que, eu penso que I think. I find, eu acho que. I find documentaries more interesting than romantic films. And my wife loves watching romantic films. But I find documentaries more interesting than romance films. My wife, she finds the opposite, the other way around. She finds romantic films more interesting than documentaries. Então, caso 1 aqui, ó, case 1, adjetivos de uma sílaba, acrescento o R ou R. Cold, colder. Cold, acrescento R. Caso 2, case 2, adjectives with 2 or more syllables. Coloca more e o than, sempre está lá. This book is more expensive. This book is more expensive than that book. This book is more expensive than that book. Adjetivos com 2 sílabas que terminam em Y, caso especial aí, o que eu falei, muda o Y para I. Change Y to Y. Change Y to Y. E aí acrescenta, ó, dá então, then ER. Happy, happier. John is happier than David. Adjetivos que terminam em uma vogal ou uma consoante só, quando ela não é dobrada. Só uma vogal, só uma consoante. Por exemplo, big, a gente dobra as 2 letras, ó, double the final letter, tá? Se terminar em qualquer vogal ou consoante, mas se ela não tiver 2 vezes, for uma só, single vowel ou single consonant, double G. Russia is bigger than Canada. Eu coloquei o G 2 vezes, big, né? Coloquei mais um G, acrescentei R. Se for nesses casos aqui. Ending in a single vowel and consonant. Muito bem, turma, foi aí nossa aula 9, Expressing Comparisons. Vejo vocês na próxima.